Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vocês estão bom? Espero que sim. Hoje é dia de Salmo 14 e é um salmo pequenininho. E eu vou fazer vídeo pequenininho mesmo porque a gente pode refletir um pouquinho sobre isso. Versículo 1: Disseram os nécios no seu coração. Quem são os nécios? São aqueles que não pensam, que não raciocinam conforme a retidão. São ímpios no seu entendimento, no seu coração, no seu ínterim. E aí eles são nécios em seus comportamentos. E eles disseram no seu coração. Portanto, não é o sentimento, a alma deles diz o seguinte: não há Deus. Olha quantas vezes, né? A gente vê isso na Bíblia. Têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. É claro que isso é uma hipérbole, né? Como se não houvesse ninguém que fizesse o bem. Mas aqui entre os nécios que o salmista está destacando, não tinha ninguém mesmo não, porque são nécios. Versículo 2: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha a relação entre essas duas coisas que o salmista faz. Quem tem entendimento, busca a Deus. Quem não tem entendimento, não busca a Deus, não quer nem saber dele. Inclusive, como diz o versículo anterior, até afirma não haver nenhum Deus. Portanto, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Como diz em outra parte da Bíblia. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. É como uma carreata de porcos indo abaixo para o lamaçal. Não há quem faça o bem, não há sequer um dentre os nécios, dos quais o salmista está especificando, claro. Mas é uma coisa impressionante, quando ele olha para o mundão assim, vê o que está acontecendo e só vê desgraceira. Aí você fala assim, tá muito diferente de como a gente vê o mundo hoje em dia? Olha para a política, olha para os seus políticos da sua cidade, olha para a sua igreja, cuidado até para olhar para o seu pastor. Então, é muito complicado, não que não haja homens de bem aqui e ali na política, na sua localidade, na sua igreja, o seu próprio ministério, mas a gente está vendo muita coisa que às vezes tem a impressão de que as coisas boas acabaram e vem aquele pensamento fictício, né, de que antigamente é que era bom. Nada, querido, isso aqui 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos atrás, o cara já dizia, não tem ninguém que presta, né? Como disse no versículo 3. Verso 4: Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Quer dizer, essa pessoa não vai entender os obreiros da iniquidade, esses homens maus, que estão se alimentando, eles comem o povo, estão se alimentando como se comessem pão. Hoje mesmo eu vi um vídeo aí de um certo senador, né, que tem uma certa quantidade de inquéritos bastante questionável, né, assim no sentido de como pode ainda ser senador uma pessoa dessa? A quantidade de dinheiro que um homem tirou de milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, e tirando o pão dessas pessoas, é uma coisa impressionante. E não estão nem aí. E tem gente fechada com esses caras. E eu estou citando um exemplo que eu sei que se torna inquestionável ante aos fatos da realidade. Eles não invocam ao Senhor, que é o finalzinho do verso 4. Quer dizer, esse povo se alimenta, come o povo, essas pessoas iníquas, esses nécios, comem o povo como se fossem pão e ainda por cima não invocam ao Senhor. Ou seja, não há nem esperança de que um dia essas pessoas se comportem de forma justa. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Minha pergunta para você em relação à sua família: você é a geração da sua família que é a geração dos justos? Eu percebo que na verdade isso é uma escolha, tá? Eu e você escolhemos ser a geração dos justos nas nossas famílias, nos nossos sobrenomes. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é seu refúgio. O salmista ainda falando para esses nécios, vocês estão envergonhando o conselho dos pobres. Aqui o conselho dos pobres é aquela ideia de que quem se reúne em favor dos necessitados. Então estes nécios envergonham
quem faz alguma coisa pelos necessitados, porquanto o Senhor é seu refúgio. É uma espécie de alento, ainda bem que Deus está lá para refugiá-los de alguma forma. Porque vocês que têm poder para fazer alguma coisa e não fazem, e ainda tiram deles os seus proventos, ainda bem que eles têm o Senhor, certo? E o versículo 7 e último: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. O salmista está dizendo: meu Deus, que venha logo a justiça do Senhor, porque eu não aguento mais ver tanta injustiça. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. É claro que na Bíblia Jacó e Israel é sempre Israel mesmo, tá? Mas aqui a gente faz sempre uma alegoria, com uma ideia de povo de Deus, mas é uma alegoria, que Jacó e povo de Israel é povo de Israel mesmo, é Jacó mesmo, das 12 tribos, descendentes das 12 tribos. Mas ele está clamando: quem dera que a justiça já tivesse acontecido, porque a justiça está prometida e o salmista acredita que ela virá. Mas ele fala: poxa, quem dera que já tivesse acontecido, porque eu não aguento mais ver o que eu vejo. Sabe, hoje quando a gente fala que Jesus volte logo, porque eu não aguento mais ver o que eu vejo. É mais ou menos isso que o salmista diz no verso 7 do capítulo 14 de Salmos. Deus abençoe você. Daniel de Paula Cachoeiro aqui. Fica com Deus.